já leu os livros de crônica aqui, irmãos? Não levanta a mão não, que eu sei que ninguém leu. Só genealogia, irmãos. É fulano, filho de quê? Jacó, sei lá o quê, mais o quê. Negócio chato, mas para um hebreu isso é importante. É o histórico da família dele. Quando Abraão fala com Deus, Senhor, o herdeiro meu vai ser um moço que mora na minha casa, lá de Damasco. Eu não tenho filho. Deus fala, ei, calma aí, rapaz, não vai ser esse homem não. Eu vou te dar filhos. E Abraão fica preocupado porque ele vai morrer tudo. Morre nome e morre a minha história. E eu comecei a aprender um negócio com isso, irmão. Esse capítulo 15 aqui é fabuloso. Deus fala com Abraão, versículo 5 nós lemos. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas e conta as estrelas, se é que consegue contá-lo. E acrescentou: assim será a sua descendência. Sabe o grande problema, irmãos? Que Abraão estava limitado dentro da sua tenda, da sua casa. Enquanto Abraão só ficava ali, naquele conformismo, naquele lugar ali onde ele tinha controle de tudo, ele não estava vendo o manifestar da presença de Deus na vida dele e nem nada daquilo que Deus tinha prometido para ele. Sabe o que precisou? Eu vou resumir aqui agora, que eu quero encerrar rápido. Precisou Abraão sair da sua tenda. Deus falou: Abraão, sai da tenda e olha para lá. Sabe o que Deus está dizendo essa noite, irmãos? Deus tem prometido para mim e para você grandes coisas. E nós estamos falando todo dia, questionando: Deus, cadê minha promessa? Deus está falando com você: sai da sua tenda. Sai das quatro paredes. Sai daqui, você não consegue ver nada. Como é que você quer ver as promessas se você só fica incubado igual um bebê gestante dentro da barriga da mãe? Como é que você quer ver a grandeza de Deus na sua vida se você não sai do lugar, só fica prostrado? Nós temos que parar de sair da dependência e entrar na interdependência. Sabe o que é isso? Dependência, nós ficamos só parados esperando o negócio cair. Vai, Deus manda, manda. E quando ele não manda, nós reclamamos. Deus manda, manda. E parou de mandar. Ah, vou desviar, pastor. Não vem para a igreja mais não, não toco mais. Ah, chega, chega. Eu vou te pegar hoje. Chega não. Deus prometeu para a tua vida, que Deus tem preparado, não começou nada ainda. Não começou nada ainda. Aquele pouquinho que você já viu Deus fazer na sua vida não se compara à grandeza de Deus. Sabe por quê? Sai da tenda, filho. Sai de dentro do seu conformismo. Saia. Vai para fora para você ver. Se você puder contar as estrelas do céu, isso simboliza tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Saia. E para a igreja de Deus, sabe o que significa, irmãos? Roberto é meio doido de vez em quando, tá, irmãos? Abraão, sai da sua tenda. Da igreja quadrangular de cidade continental, Central Carapim, não? Aí, já gritaram aqui: misericórdia. Central Carapim, ninguém quer. Olha para o céu, Abraão. Como que nós aqui dentro, irmãos, vamos fazer uma analogia aqui agora. Como que aqui dentro nós poderemos contar as estrelas? Deus está falando para nós hoje aqui como igreja. Ei, igreja, sai das quatro paredes. Vai lá fora para você poder contemplar o que Deus tem preparado. Vai lá fora para ver. Para Abraão, morria sem descendência. Seu nome morria, só acabou, morria a história. E a sua história nem começou ainda. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós saímos da nossa tenda e vamos ver a grandeza que Deus tem preparado para nós, sabe o que nós começamos a enxergar? Porque quando nós vamos lá para fora, irmãos, nós começamos a resgatar vidas. Para Abraão ter um filho é ter continuidade da sua história. E para nós como igreja, nós temos que ganhar vidas para que a história não pare. A história tem que prosseguir. Isso só vai prosseguir se nós ganharmos aquelas vidas que estão lá fora. Aquelas vidas lá fora são os nossos Isaques. Você quer que a sua história continue? Você quer ver uma tristeza? Fala por mim, Roberto. Quanto tempo de crente, irmão? Um bocado de ano. Conta no dedo dos seus discípulos. Parei a contagem. Quantos são descendentes, Roberto? Ah, talvez você vai falar, Roberto, mas no dia que eu cantei, eu preguei, 15 almas aceitaram Jesus. Mas quantos prosseguiram, continuaram? Ah, mas pregação, já terminei de pregação de ganhar mais de 30 vidas. Quero saber se prossegue. Para Abraão morrer
sem ter um filho, era acabar a história dele. Você não pode deixar a sua história acabar. Sai da tenda, vai lá para fora, comece a ganhar filhos. Não sei se vai ser Isaac, o filho da promessa, mas comece a ganhar. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois você sai daqui, a sua história continua aqui ainda. A sua história não pode parar, a sua história não pode acabar. Você tem que gerar filhos. Esse negócio de que meu pastor tem que ganhar, opa, não. Quem gera ovelha, você sempre ouviu isso, quem gera ovelha é ovelha. Esse dia eu ouvi até um pastor falar isso, pastor Denis Carvalho. Quem gera ovelha é ovelha, irmãos, não é pastor. Pastor cuida. Quem gera ovelha. Você é responsável para trazer Isaac aqui para dentro. Você é responsável para ganhar vidas para o Senhor. Vamos sair da tenda. Vamos sair da tenda, vamos sair do conformismo. Vamos sair daquilo que nós estamos ali, tranquilos. Sabe por que às vezes nós não saímos, nos regaçamos a mão e vamos fazer a obra? Porque está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Temos trabalho, temos roupa, temos comida em casa, temos tudo. Para quê? Sai da tenda, Abraão. Você tem uma arma poderosa na mão, irmãos. Você tem uma arma poderosa na mão. Você é a geração bem-aventurada. A geração bem-aventurada é essa, que não aceita morrer sem descendente. Você não pode aceitar, irmãos, e estar tanto tempo dentro da igreja e não tem uma vida para contar. Olha, aquele ali eu estou cuidando, aquele ali eu estou carregando para a igreja. Olha, sabe o que nós fazemos hoje, irmãos? Até levamos alguém para a igreja. Daqui a pouquinho a pessoa desanima e se afasta. Aí a gente olha o que nós falamos. Tripulou, aquele já era, perdeu. A igreja hoje tem um grande problema de ganhar desviados, afastados da presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós olhamos para afastado e falamos, mas que não conhece a palavra. Nós temos que ganhar quem ainda não conhece. A grande conhece, deixa para lá. Daqui um dia Deus pega ele. Vai pegar nós, irmão. Vai pegar nós, pegar ele. Nós temos uma arma poderosa. Se pode bem, gente. Uma vez Jesus mandou seus discípulos fazer a obra, pregar em Cesareia de Filipe. Foram lá os discípulos, pregaram, depois voltaram ao pé de Jesus. Jesus pergunta, e aí? O que eles falaram? Como é que foi o evangelismo lá? O que eles falaram? Aí uns falaram ao Senhor. Uns falaram que o Senhor era Elias. Falaram que você era um dos profetas, Senhor. Acho que era um dos Jeremias ou Isaías. Mas a pergunta central de Jesus era outra. Ele perguntou, mas e vós? O que vocês falaram que eu sou? Na hora os discípulos acho que engoliram, na hora seco. Eles falaram que eu era, sei lá, talvez era Elias, um dos profetas. E vós? Quem dizeis que eu sou? Todo mundo calou na hora. Aí, como sempre, vem Pedro. Como sempre. Sempre tem um Pedro, né? Às vezes eu estou andando num grupinho, tá aquele monte de gente precisando de ouvir a palavra de Jesus, todo mundo calado. Aí sempre tem um Pedro no grupinho, vamos lá. Aqui não, vamos embora lá. Tem que pregar Jesus para ele, vamos embora. Pedro, aí, Senhor. O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus na mesma hora olha para ele. Não foi carne que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que te revelou. Aleluia. Jesus olha dentro do olho de Pedro e fala, você declarou que eu sou o Filho do Deus Altíssimo, e tu é Pedro. Tu é Pedro. Esse texto tem feito muito pregador, às vezes fala até um monte de abobrinha. Fala até que Pedro era pedra, na rocha. Ei, Pedro, eu sou o Filho do Deus Altíssimo, e tu é Pedro. E sobre essa profecia que você falou aí, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Eu edificarei os bem-aventurados. Cadê os bem-aventurados? Geração bem-aventurada. Glória a Deus. E eu trago uma notícia para a geração bem-aventurada nessa noite. Que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. As portas do inferno não podem prevalecer sobre você. Você é a geração que foi levantada para pregar e falar de Jesus. Você é a geração que foi levantada para anunciar o reino de Deus. Você é a geração que foi levantada, tirada do
Cadê a geração bem-aventurada? Cadê? Eu quero ver. Cadê? Thalita, me ajuda. Segura na mão da pessoa que está do teu lado aí, segura. Aleluia. Segura.